Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, agora falando sobre a economia, o futuro ministro Fernando Haddad diz que não deseja que o governo do atual presidente Jair Bolsonaro prorrogue, então, a isenção da cobrança do PIS/COFINS sobre os combustíveis. Os impostos estão suspensos somente até o dia 31 de dezembro de 2022. E para a gente entender mais sobre esse assunto, esse tema, vamos conversar agora com o advogado tributarista Flávio Yoshida. Flávio, prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Agora tudo bem? Sim. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Flávio, então a gente sabe que imposto não falta no país, né? E essa questão do PIS/COFINS, você acredita então que ela deva ser, haverá uma revisão para 2023 e aí a gente já pode imaginar que o combustível vai subir um pouco? Pois é, essa é a grande dúvida dos contribuintes, né, dos cidadãos, porque essa redução que vigorou em 2022 teve um impacto direto no preço dos combustíveis, né? Então ajudou a conter o preço, a escalada do preço e a inflação como um todo. E, como você colocou, a redução foi feita por prazo determinado, até final do ano. Então, se nada for feito, a partir do dia 1º, certamente haverá um aumento dos preços dos combustíveis, porque o PIS e a COFINS vão passar a ser exigidos automaticamente. Do ponto de vista legal, então, como você disse, né, até 2022, né? Então, quer dizer, se, por exemplo, aí o presidente Lula desejar que isso continue, ele teria que, a partir de 23, então, usar o instrumento jurídico aí necessário, né, administrativo, para que isso possa acontecer. Agora, esse dinheiro PIS/COFINS que sai justamente aí do preço no litro do combustível, são impostos, então, federais. Correto. São duas contribuições sociais, elas têm uma destinação específica, que é para custear gastos da Seguridade Social, então gastos com previdência, seguro saúde, o abono salarial e o seguro-desemprego, né, dentre outros gastos da Previdência. Então ele não vai para o orçamento geral do governo. E ele é de competência federal e ele não é incluído na repartição de receitas com os estados e o município. Então, a arrecadação é toda para o governo federal. Esse acho que um dado importante de trazer para os espectadores. E pois é, né, Flávio, a gente está acompanhando, né, a questão dos combustíveis e também dos alimentos, foram fatores aí que aceleraram a inflação do país no ano passado, nesse ano, e nós tivemos aquela redução forçada, né, que foi aprovada pelo Congresso, a limitação em 17% a alíquota do ICMS dos estados em relação aos combustíveis. Havia, inclusive, aí estados que estavam quase na casa dos 30%. O Rio de Janeiro, embora seja um produtor, hoje apresenta um dos combustíveis mais caros aí vendidos no país. E também fica agora a expectativa, até a decisão do Conselho dos Secretários de Fazenda dos estados, uma recomendação até para que haja uma recomposição de 4 pontos percentuais no ICMS dos estados para justamente poder conter a possível perda que foi verificada em 2022. Então, PIS/COFINS, mais essa possibilidade do aumento do ICMS nos estados em 2023, então o consumidor já começa aí 2023 mais pobre, né? Certamente, o aumento da carga tributária necessariamente leva a um aumento de preços geral, né? Os empresários, as empresas têm que repassar isso para o preço final de seus produtos e serviços, e isso gera uma inflação em cadeia, né? Principalmente no caso dos combustíveis, que além da gasolina, do álcool na bomba ali, que o cidadão compra, impacta o frete, enfim, custos indiretos, né, de outros produtos e serviços. E aí o consumidor fica pensando o seguinte, ele paga PIS/COFINS na gasolina, a questão do ICMS. Então, a gente imagina o seguinte, né, que sempre há uma promessa nas campanhas de que haverá uma mudança tributária no país, o setor, os setores produtivos, todos eles são unânimes em dizer que também uma simplificação, porque é muito complicado aqui no país você administrar também todas essas resoluções que são baixadas pela Receita Federal, as empresas que são multinacionais nas suas sedes lá,
os escritórios são enxutos, pequenos para administrar toda essa questão tributária, e aqui no país tem que ter quase um edifício inteiro para poder entender a carga tributária, administrar também todas essas resoluções. Então, mais uma vez nessa eleição, tivemos a promessa da reforma tributária e por aí a gente já percebe que, de fato, o Brasil precisa mesmo de uma revisão tributária, porque tem PIS/COFINS na gasolina, tem ICMS na gasolina, então é preciso algo que possa simplificar e também penalizar cada vez mais, né, as pessoas, né, Flávio? Sem dúvida, a simplificação do sistema tributário é uma pauta bastante importante para trazer mais competitividade para o Brasil, né, no cenário global. Há sempre uma expectativa de que um novo governo vá reaquecer a discussão, mas há muitos anos a gente não vê uma reforma efetiva que traga essa simplificação, né? Agora, também, as discussões, elas nunca envolvem uma redução da carga tributária, né? Porque são dois problemas diferentes, né? Ou duas questões diferentes. Uma é a simplificação do sistema para que, pelo menos, esse custo que você mencionou, né, das empresas, só para cumprir as obrigações tributárias, de entregar as declarações, cumprir todas os documentos e informações que precisam ser providos para o fisco estadual, federal, municipal, etc., para que isso seja reduzido. E a outra questão é a carga tributária, né? O quanto de dinheiro sai do bolso do contribuinte, das empresas, dos cidadãos, para custear as atividades e os investimentos do Estado, né? Então, normalmente, as discussões de reforma tributária não atacam essa segunda parte, que é a carga tributária bastante elevada no Brasil. Sem dúvida, o Flávio Yoshida, advogado, conversou conosco, então o contribuinte vá já se preparando, porque essa redução do PIS/COFINS nos combustíveis vale até a virada desse ano, então tudo indica que nós não teremos então essa redução e os combustíveis já a partir de janeiro de 2023 já estarão mais caros. Flávio, obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Até mais. Obrigado, um abraço. Um abraço.